Boa noite, meu nome é Lúcio Moro, faço parte do Polo Santa Teresa do curso Licenciatura em Informática, ministrado pelo IPS. Vou falar um pouquinho para vocês agora sobre algoritmos genéticos. O que são? Alguns fundamentos dos algoritmos genéticos. Quanto melhor um indivíduo se adaptar a seu meio ambiente, maior será a sua chance de sobreviver e gerar descendentes. Darwin, 1859. O que são? Os algoritmos genéticos são uma classe de procedimentos com passos distintos, bem definidos. Essas classes se fundamentam em analogia a conceitos biológicos, já testados à exaustão. Cada passo distinto pode ter diversas versões diferentes. Para que serve? Busca a otimização, amplamente utilizado com sucesso em problemas de difícil manipulação pelas técnicas tradicionais. Eficiência versus flexibilidade. Características gerais. Utiliza uma codificação do conjunto de parâmetros indivíduos, e não com os próprios parâmetros, os estados. Vasculha várias regiões do espaço, de busca cada vez. Utiliza informações diretas de qualidade, em contraste com derivados utilizados nos métodos tradicionais de otimização. Utiliza a regra de transição probabilísticas e não regras determinísticas. Características gerais. Algoritmos genéticos podem ser considerados como métodos que trabalham com buscas paralelas randômicas direcionadas. Funcionamento fundamental. Gerar uma população inicial, descartar parte dos indivíduos menos aptos, aplicar operadores de reprodução, aplicar operadores de mutação. Se o critério para a parada for satisfeito, encerrar, se não voltar ao passo 2. Modelagem. Indivíduo versus estado, como falei anteriormente. Cada indivíduo possui seu código genético. Esse código é chamado de cromossomo. Tradicionalmente, um cromossomo é um vetor de bits, sistema binário. Vetor de bits nem sempre é o ideal. Alguns exemplos de modelagem. Exemplo 1. Problema da N rainhas. A posição de cada rainha é dada por uma subcadeia de cromossomo. Exemplo. Para N igual a 4, onde temos R1 representado por 0 e 1, R2 representado por 1 e 1, R3 representado por 0 e 0 e R4 representado por 1, 0. Alguns operadores fundamentais: a seleção natural, manipulação genética por mutação e manipulação genética por reprodução. O que fala a seleção natural? Princípios básicos para o direcionamento da evolução de uma dada população. Utiliza uma função de avaliação para medir a aptidão de cada indivíduo. Essa aptidão pode ser absoluta ou relativa. Existem vários métodos de seleção, como veremos. Os principais métodos de seleção natural: a roleta, o torneio e a amostra universal estocástica. Um exemplo de população: o indivíduo, aptidão absoluta e aptidão relativa. Temos aí uma tabela onde mostra esse exemplo para a gente. O método da roleta. Coloca-se os indivíduos em uma roleta, dando cada uma fatia proporcional à sua aptidão relativa. Depois roda-se a agulha da roleta,
o indivíduo em cuja fatia a agulha parar permanece para a próxima geração. Repete-se o sorteio quantas vezes for necessária para selecionar a quantidade desejada de indivíduos. Temos aqui também um exemplo de roleta, onde a roleta roda e a agulha, onde parar, o indivíduo passa para a próxima geração. O método torneio utiliza sucessivas disputas para realizar a seleção. Para selecionar K indivíduos, realiza K disputas, cada disputa envolvendo N indivíduos, e escolhida ao acaso. O indivíduo de maior aptidão na disputa é selecionada. O mais comum é utilizar N igual a 3. Temos aqui também o exemplo de torneio, onde a gente tem os indivíduos que são selecionados que passam para as próximas fases. Temos também a amostragem universal estocástica, chamado SUS. Semelhante à roleta, mas para selecionar K indivíduos, utiliza K agulhas, igualmente espaçadas, girando-se em um conjunto uma só vez. Apresenta resultados menor variantes do que a roleta. Temos também aqui o exemplo do SUS, onde mostra várias agulhas que são rodadas. Temos também o operador de mutação. O que vem a ser um operador de mutação? Operador randômico de manipulação, introduz e mantém a variedade genética de população. Garante a possibilidade de se alcançar qualquer ponto do espaço de busca. Contorna mínimos locais. Falando ainda um pouco mais sobre o operador de mutação, é um operador genético secundário. Se o uso for exagerado, reduz a evolução a uma busca totalmente aleatória. Logo, o indivíduo sofre mutações com probabilidade baixa, normalmente entre 0,001 e 0,1. Temos aqui o exemplo de mutação, onde a gente tem mostrando esse exemplo. Aí também a gente temos operadores de cruzamento, também chamados de reprodução ou crossover, combina as informações genéticas de dois indivíduos, pai, para gerar novos indivíduos filhos. Versões mais comuns que cria sempre 2 filhos para cada operação. Operador genético principal, responsável por gerar novos indivíduos diferentes, seja melhores ou piores, a partir de um indivíduo já promissor, aplicado a cada par de um indivíduo com alta probabilidade, normalmente entre 0,6 e 0,99. Abordagem para os cruzamentos, onde a gente tem 3 tipos de abordagem: cruzamento um ponto, cruzamento multipontos e cruzamento uniforme. O que vem a ser isso? No cruzamento um ponto, eu tenho os pares, onde 2 pares são selecionados, o 0 e o 1. E aí eu vou ter um cruzamento e vai ser selecionado. O 1, 0, 0. No cruzamento multipontos, onde são selecionados 2 aleatoriamente, em vez de ser 2, vão selecionar os pais e os filhos, A gente tem esse multiponto, vários pontos selecionados. O cruzamento uniforme, onde tem as máscaras, eu tenho os pais e vou ter a seleção dos filhos. Só lembrando, nem sempre esse cruzamento vai fazer uma seleção melhor ou pior, vai depender deste cruzamento. Os parâmetros genéticos para a gente fazer isso: tamanho da população, taxa de cruzamento, taxa de mutação, intervalo de geração e critério de parada. As aplicações: alocação de tarefa, configuração de sistemas complexos, seleção de rotas, problema de otimização de aprendizagem de máquina, problema cuja solução seja um estado final e não um caminho.
Mais aplicações são especialmente interessantes em problemas difíceis de otimizar de forma convencional. Técnicas tradicionais são mais difíceis de se empregar. Se uma técnica tradicional pudesse ser empregada, normalmente acha a melhor solução e mais rápido. Existem muitos problemas práticos aos quais técnicas determinísticas tradicionais não podem ser aplicadas. Técnicas tradicionais têm a natureza serial, ou seja, um dado após o outro. Algoritmos genéticos têm natureza paralela, quer dizer, um conjunto de dados são enviados, de uma só vez. As perspectivas futuras. Computação baseada em DNA, cooperação em competição entre populações, vida vegetal, desenvolvimento de modelos teóricos, sistemas evolutivos híbridos, metodologia para configuração de parâmetros, prova formal de eficiência global dos algoritmos genéticos. Bom, aqui tem as referências de onde foi tirado, pesquisas na internet, muitas pesquisas, apostila, livros, então a gente botei as referências, Espero que tenha contribuído, que essas explicações possam, surtir efeitos e ajudar quem for assistir. Boa noite.